E eu queria meditar na palavra de Deus com vocês, no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 12, tá? Livro de Juízes, capítulo 5, versículo 12. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte, livro de Juízes, capítulo 5, versículo 12, vou ler na versão da Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra de Deus: desperte, Débora, desperte, desperte, acorde, entoie um cântico, levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Vamos tentar ler todos juntos, pode ser? Vamos lá? Desperte, Débora, desperte, desperte, acorde, entoie um cântico, levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Hoje nós estamos aqui para adorar a Deus e louvá-lo pela vida de uma mulher singular, não é? Que tem uma história impactante de vida, família e ministério, Dona Elga, que está aqui. Por isso eu estava pensando, o que se prega num dia como esse? Olha, é um desafio, viu? Tenho que dizer para vocês. E orando, Deus colocou no meu coração a figura de uma mulher singular do Velho Testamento, chamada Débora. Porque quando a gente olha para aquela mulher do passado, a gente vai poder perceber quão singular ela foi para aquele tempo e para aquela geração. E a pergunta que me veio no coração é: o que fazia, o que fez Débora ser uma mulher singular no seu tempo? Por que Deus escolheu uma mulher para ser uma juíza de Israel? Débora foi juíza de Israel, num tempo em que não tinha presidente feminina, não é? Ela foi juíza de Israel. Quais seriam as características de uma pessoa que faz diferença em qualquer lugar e em qualquer geração? Porque às vezes nós pensamos que as pessoas que são levantadas para fazer diferença são quase extraterrestres, espirituais. Mas na verdade, quando a gente vai aprender, olhar na história, a gente vai descobrir que são pessoas como a gente, com problemas, com defeitos, mas que desenvolveram algumas qualidades que ajudaram a fazer diferença. Não foi diferente com Débora. Você imagina o seguinte: ela era uma mulher no tempo em que mulher não tinha voz. Deixa eu lembrar para você alguns costumes do tempo de Débora. Mulher era proibida de falar em público nos tempos de Débora. Ela não podia nem sequer mostrar o seu rosto. A única pessoa que podia mover o seu rosto era o seu marido. Ela tinha que usar um véu. Se um homem entrasse na casa dela para comer, ela tinha que ir para o quartinho do fundo para comer em separado. Ela que fazia a comida não podia comer a comida. Esse era o costume daquele tempo. A Bíblia diz que ela era casada com um homem chamado Lapidote. A gente não sabe muito dele, mas certamente ela possuía uma família. E a Bíblia não fala, mas a cultura exigia que ela tivesse filhos. E muito provavelmente ela tivesse filhos, teria filhos. Porque uma mulher sem filhos não era considerada abençoada por Deus no meio daquele tempo e daquele povo. Era um tempo de grande opressão política e financeira, de grande dificuldade. E ser mulher, mãe, dona de casa, em tempos assim, com certeza sempre vai ser um grande desafio. Mas se tudo parece igual, então o que fazia Débora uma mulher singular?
E aí a gente vai aprender na palavra de Deus a resposta. Os capítulos 4 e 5 do livro de Juízes falam sobre essa mulher. Então eu vou pensar alguns versículos para a gente poder entender o que fazia essa mulher singular. Lá no capítulo 4, versículos 4 a 8, diz assim: quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. E ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Certo dia mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon para irem ao monte Tabor. E eu farei Cícera, comandante do exército de Jabim, ir com os seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon, e ali eu os entregarei em suas mãos. E Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão não irei. O que faz Débora ser uma mulher singular? Se Deus não faz acepção de pessoas, o que fazia Débora ser uma mulher singular? E a primeira resposta que a Bíblia vai dar é porque essa mulher tinha, de modo singular, uma intimidade profunda com Deus. Se você quer ser singular nessa vida, primeira dica: você precisa desenvolver uma intimidade profunda com Deus. Deus se revelava para Débora, e isso era a singularidade. Deus falava com Débora, e Débora podia falar o que Deus falava com ela, com os outros. Por isso ela era conhecida como profetisa em Israel. E esse era o segredo da influência desta mulher. Sua intimidade com Deus a fazia uma pessoa singular. Quando eu estava estudando a vida de Débora, eu perguntei para os seus filhos, porque Dona Elga, quem conhece todos os detalhes é quem viveu na casa. A gente conhece a mulher pública, eles conhecem a mulher do dia a dia, 24 horas por dia. E eu perguntei para eles assim: na intimidade com Deus, o que é que fazia sua mãe singular? E aí todos eles fizeram uma conferência entre eles e me responderam. Eu perguntei para a Margarete, ela falou que não queria responder sozinha não, que ela ia consultar todo mundo, não é? Ela falou assim: as 22 vezes que ela leu a Bíblia inteira. Isso é fácil, uma mulher singular. Depois se escreveram para mim no WhatsApp os momentos de que eles viam a senhora e o seu esposo de joelhos na presença de Deus orando. É interessante isso, né? Que a gente olha às vezes pela fresta da porta, a gente olha no cantinho e vê o papai e a mamãe de joelhos orando ali. Não precisa nem ouvir a oração. A gente sabe que tem algo de Deus acontecendo. Depois disseram para mim assim: a intimidade com o Senhor que ela revelava todas as noites, quando nos reunia como filhos, para nos ensinar a palavra de Deus e ouvir a voz do Senhor fazendo o culto doméstico. Sabe o que é que faz diferença, queridos? É quando a gente vive uma intimidade com Deus que pode ser vista, ouvida e percebida, não como um teatro, não como uma performance, mas como parte da essência da nossa vida. E quando a gente vive essa intimidade com Deus, a gente inspira. A gente não precisa nem falar, a gente passa. E as pessoas são inspiradas porque algo de Deus existe naquela pessoa. É fácil a gente bater no peito, falar que é crente. É fácil a gente criticar as pessoas, mas inspirá-las
só quem vive uma intimidade profunda com Deus. E aí eu me lembro do cântico de Débora, lembra do começo? Desperta, Débora, desperta, desperta. Você já viu quantas vezes tem a palavra desperta naquele cântico? Eu creio que essa é a mensagem de Deus para mim e para você. Quer ser um homem singular? Quer ser uma mulher singular? Desperta para Deus. Desperta para Deus. Aprende a ouvir a voz do Espírito. Tem muito crente que vive uma vida cristã automática, rotineira, cumpre tabela, e Deus está gritando do céu, e o mundo grita, porque o cântico de Débora é justamente um grito do mundo, dizendo: desperta, povo de Deus, porque nós precisamos de gente singular, gente que viva uma intimidade com Deus que inspire, não por aquilo que você prega, mas por aquilo que você é. Como pastor, eu olho para esse texto e fico pensando assim: o mais importante não é o que eu prego cada domingo aqui, mas como eu vivo na presença de Deus, porque de longe você vai poder sentir o cheiro, se eu tenho intimidade com Deus ou não. Hoje é dia do pastor, eu tenho que pensar, para mim mesmo, que o Espírito de Deus diz: desperta, Pascoal, para uma intimidade assim. Seja uma pessoa cheia do Espírito. Se você for uma pessoa cheia do Espírito, você vai ser uma pessoa singular nessa terra. Segunda coisa que eu aprendo aqui com Débora, versículo 5, do capítulo 4, diz assim: ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora. Olha só, a árvore ganhou o nome dela, todo mundo sabia que era dela, porque ali era o lugar dela, a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas procuravam para que ela julgasse suas questões. A bênção da vida de Débora era que a sua espiritualidade não era meramente contemplativa, interior e ineficaz. Eu já encontrei algumas pessoas, tremendamente espirituais, alguns até orgulhosos da sua espiritualidade, mas que não transformam essa espiritualidade em ações no reino de Deus transformadoras. Talvez você conheça alguns. Débora não, ela vivia uma espiritualidade que a fazia ver a necessidade das pessoas, e ela usava a sua espiritualidade para chegar na necessidade das pessoas. Eu estava estudando essa semana o sermão profético de Jesus, e o sermão profético de Jesus, ele parece uma coisa estranha, quando ele fala dos cabritos, dos bodes e das ovelhas. Lembra desse texto? Se não me engano é Mateus 25, que ele fala sobre os bodes e as ovelhas, e ele diz que no dia do juízo vai separar as ovelhas dos bodes. E aí há uma pergunta, mas por quê? Ele disse assim: olha, esses que estão aqui, à minha direita, que estão aqui separados, as ovelhas, foram aqueles, que me viram com fome, me deram de comer, me viram com sede, me deram de beber. E ele vai colocando um monte de ações práticas. E aqueles que estão ali do outro lado, são aqueles que me viram nessa condição e não fizeram. E algumas pessoas dizem, olhando para aquele texto, dizem assim: puxa vida, mas será que a salvação é pelas obras? Porque parece estranho ali, essa separação. Mas é porque Jesus estava condenando a atitude dos escribas e fariseus, que eram hipócritas, que viviam uma profunda espiritualidade aos olhos humanos, mas que não tinha consequência prática na vida. Débora não.
Era uma mulher que vivia uma profunda espiritualidade, Deus se revelava a ela, mas ela entendia que a sua espiritualidade não tinha sentido se ela não se envolvesse com as pessoas. Era uma espiritualidade que a impulsionava a se envolver com a necessidade de cada uma das pessoas de Israel. Gente, eu imagino como é que era o dia de Débora. Você pode imaginar? Eu acho que ela chegava de manhã cedo lá naquela palmeira. Que hora que ela saía de lá? Gente, mais gente, colocando seus problemas. Ela que era a mulher que se preocupava, agia para ser uma bênção. E sabe, dona Elga, eu perguntei para os seus filhos. Eu fiz um inquérito, pode ter certeza. Eu perguntei para os seus filhos. E eles me disseram que essa era uma qualidade da senhora. Seus filhos falaram de coisas muito simples e falaram de coisas grandiosas que a senhora fazia, mas que marcaram a vida deles. E certamente marcou a vida de muita gente aqui. Eles disseram, por exemplo, que a senhora costurava para eles. Pode parecer bobo, né, para alguém, mas a gente se preocupar com a roupa, fazer a roupa, num tempo que talvez não tivesse o dinheiro para comprar a roupa. E fazer do jeito que era necessário. Porque a espiritualidade, ela vira coisa prática. Ou quando a senhora simplesmente separava e preparava as roupas e as malas para as viagens do seu marido para pregar o evangelho em tantos locais diferentes da terra. Espiritualidade que virava ação. Ou quando a senhora, dentro da igreja, via o potencial de um líder e tentava ajudar a desenvolvê-lo, e gastava tempo com ele. Quantos foram líderes formados aqui pela dona Elga? Levanta bem alto a mão aí. Tem vários aí. Ou então o seu prazer de estar envolvida nos chás evangelísticos, nos aconselhamentos com as pessoas. É quando a espiritualidade lá do joelho dentro de casa vira uma ação prática na vida e no ministério. Deus tem feito a mulher, de modo geral, qualquer mulher, com a capacidade de ser sensível. Deus deu essa bênção. A mulher pensa com um lado diferente do que o homem do cérebro. Sabia disso? Ela tem o potencial maior de um outro lado, o lado intuitivo, de perceber, de olhar o rosto, de ver, de sentir, sem ninguém falar nada. Mas muitas vezes a gente subjuga essa sensibilidade e não permite que Deus use como resposta e solução para o clamor de pessoas que estão sofrendo. Eu me lembro de uma pessoa muito querida minha, do passado, que do contexto de uma família mais ampla, né? E ela dizia assim: não me conte o problema de ninguém, eu não quero sofrer, não quero saber de nada. Na verdade, as pessoas cheias do Espírito querem se envolver com os problemas das pessoas, porque elas entendem que são o braço, a mão, os pés e a boca de Deus nessa terra. O cântico de Débora nos ensina isto. O povo clamava: desperta, Débora, desperta, desperta para Deus, mas desperta para a necessidade do povo, da geração, das pessoas. Às vezes a gente não está desperto nem para enxergar aquilo que está acontecendo dentro de casa. Às vezes a gente tem um filho, uma filha, e a gente não percebe os sinais do que está acontecendo no coração deles. E quando a gente vai perceber, às vezes tragédias já aconteceram. Às vezes a gente não está desperto para perceber os sinais que vão no coração do marido, da esposa.
E a vida parece que nos atropela. Às vezes a gente entra num condomínio, pega um elevador, desce, ou então anda simplesmente pelas ruas das casas, e a gente não vê o que está acontecendo do lado. Eu me lembro do testemunho de um senhor que se converteu, e ele tinha passado por um trauma muito grande, muito difícil. Sua esposa tentou assassiná-lo, e contratou, era um homem muito rico, e contratou bandidos para o matarem na rua, e ele foi alvejado por tiros. Depois a polícia descobriu que a autora de tudo isso tinha sido a sua esposa. Você pode imaginar a tragédia? E morava num grande condomínio, e por causa do trauma que ele teve, ele não conseguia dormir à noite, ele tinha crises de pânico, de medo. E Deus usou um vizinho dele, que tinha a paciência de toda noite, no quarto do homem, segurar a mão dele e orar por ele até ele pegar no sono. Hoje esse homem é um grande líder do Evangelho Batista no Brasil, um homem muito rico, já construiu igreja em tudo quanto é lugar, mas quando ele dá o seu testemunho, ele diz: eu louvo a Deus por um vizinho, que viu a minha dor e ia toda noite orar comigo, e ficar comigo até eu pegar no sono, porque eu não conseguia dormir pelos medos que haviam na minha alma. Desperta, Débora, desperta, desperta para Deus, mas desperta para as pessoas. Há um grito na nossa sociedade por homens e mulheres assim, cheios do Espírito Santo, mas que vivam uma espiritualidade que se envolva, que olhe a fome, que olhe a necessidade de salvação, que olhe pessoas. Desperta, Débora. Terceira coisa que eu aprendo, está lá no capítulo 9. Débora respondeu, está bem, capítulo 4, versículo 9. Débora respondeu, está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nesta missão, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E então Débora foi com Baraque a Quedes. Débora tinha uma sabedoria prática, capaz de discernir os efeitos de determinadas ações, antecipá-los. Baraque vai dizer para ele: olha, eu só vou se você for comigo. Ele disse: tá bom, eu posso ir, agora lembra disso, você é o comandante, mas quem vai aparecer no final da história vai ser o meu nome, e vão dizer que entregaram essa vitória na mão de uma mulher e não de você. Você está pronto para enfrentar isso? Sabedoria prática, para antecipar as coisas. Mas isso não era impedimento, ao contrário, virava uma determinação interior de fazer o que Deus mandava, a despeito do que a sabedoria prática e a visão popular pudessem pensar ou determinar. Porque às vezes a gente é capaz de ter uma sabedoria prática, mas a gente não é capaz de colocar em primeiro lugar a voz do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, ela podia ser uma excelente conselheira, porque olhava para as situações, tinha uma prontidão prática para discernir, mas colocava a vontade de Deus em primeiro lugar. Era capaz de ser uma poderosa intercessora, capaz de discernir a alma das pessoas e transformar em oração. Mulher que Deus usava para orientar na sabedoria de Deus outras pessoas. Dona Elga, eu também perguntei sobre isso para os seus filhos, e eles me deram as dicas aqui, viu? E eles disseram que vem na senhora uma sabedoria prática, e acrescentaram: ela tem soluções práticas e imediatas, nada para amanhã. Foi isso, não foi? Isso é interessante. Discerne e age. Isso me faz lembrar um testemunho
do missionário nosso, hoje pastor em Portugal, Joed Venturini, que ele estava numa clínica como médico, e um líder muçulmano veio à clínica para ser atendido pelo médico, e não tinha vaga na clínica missionária, estava tudo lotado. E então a atendente o encaminhou para o serviço público, mas ele não quis ir. E a atendente pensava que era porque ele não tinha dinheiro para os remédios, então quis dar um valor para ele comprar os remédios, mas ela não quis o valor. E aí perguntou: por que o senhor não quer ir para lá? Por que o senhor está aqui esperando para o médico atender se não tem vaga? E aí aquele muçulmano respondeu uma coisa simples que mudou toda a figura do atendimento dele. Porque aqui, além do remédio e do médico, tem a bênção de Deus. Sabe, sabedoria prática é isso. É a gente discernir as coisas, mas saber que Deus tem que entrar na história e aplicar. E não pode ser para amanhã, tem que ser imediatamente. Por isso, há um clamor hoje: desperta, Débora, desperta, desperta, porque esse mundo está precisando de gente sábia, mas de gente dependente de Deus, de gente que não enterre os seus dons, que não despreze as oportunidades, que entre pelas portas que estão sendo abertas hoje. Há um clamor do Espírito, mas há um clamor do povo. Desperta, Débora, desperta, desperta. Aguenta mais um? Quarto. Capítulo 4, versículo 14. E então Débora disse a Baraque: prepare-se, esse é o dia em que o Senhor entregará Cícera em suas mãos, pois o Senhor marcha diante de você. Baraque desceu à encosta do Monte Tabor, à frente dos seus 10.000 guerreiros para combater. Mas talvez a grande questão da vida de Débora era como conciliar todos os papéis que ela tinha para desenvolver. Não é verdade? Como é que a gente concilia tudo? Mãe, esposa, dona de casa. E lembra que sem as facilidades modernas. Naquele tempo não tinha nem água encanada, tinha que buscar água no rio. Tinha que lavar a roupa no rio. Tinha que fazer o pão, não podia comprar na padaria. E ao mesmo tempo, como é que ela conseguia ser serva de Deus, que podia estar na hora certa, no lugar certo, para ajudar o povo de Deus a vencer? Eu confesso que eu não sei como é que ela resolveu esse problema. Não sei. Mas eu acho que esse é o problema de todos nós. Quando a gente ouve a voz do Espírito: desperta, 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 e diz: como é que eu vou fazer isso? Mas o que eu sei foi que ela encontrou uma maneira de ser disponível para Deus do seu jeito. E quando eu perguntei para os seus filhos, dona Helga, eles disseram a mesma coisa, que encontraram isso na senhora. Mamãe é sempre pontual, disseram, confiável, eficiente, olha, o negócio aqui é sério, hein? E pronta para ajudar. Sempre foi companheira do papai em todas as coisas. Eu não sei como a senhora conseguiu. Depois só tem que dar dica para todos nós. Mas o importante é que pessoas singulares sempre descobrem um jeito. Sempre descobrem um jeito. E é isso que as faz singular. Enquanto os outros acham desculpas para não ter disponibilidade, os singulares encontram uma maneira de serem disponíveis. Dr. Humberto, missionário nosso, entre os batistas fora desse país, já passou por vários campos.
Ele disse que muitos chegam às universidades como servos de Deus, mas poucos são os que saem de lá para viver como servos do Senhor, entendendo que são sacerdotes de Deus nesta terra, e suas profissões meras pontes para o desenvolvimento do seu sacerdócio divino. Mas eu acrescentaria, isso não é uma coisa só para universitário. Deus nos fez uma nação sacerdotal, povo escolhido, nação santa, e Ele nos espalhou em cada lugar que Ele nos colocou, no condomínio que você está, na escola que você trabalha, lá na autarquia em que você está, e Ele os colocou no lugar em que você está, segundo o plano e propósito de Deus. Você não está lá por acidente, você está lá porque Deus colocou você, cada um de nós. E Ele grita do céu: desperta, Débora, desperta. E o mundo que está à sua volta está gritando: desperta. Porque você é o enviado de Deus para esse tempo, para esta geração. E talvez naquele lugar você seja a única pessoa que Deus colocou. Desperta, Débora, para ser serva de Deus ou servo de Deus, disponível, que pode conciliar todas as missões que Deus delegou. Eu, às vezes, como pastor, tenho que confessar. Você já viu aqueles equilibristas de prato? Sabe? Que ele vai, né? No circo tem esse negócio, né? Quem já viu o circo, já viu, né? Equilibrista de prato, ele vai lá, vira uma varetinha assim, o prato está rodando, aí ele põe o segundo prato, ele roda, ele põe o terceiro, ele põe o quarto, mas aí quando ele colocou o quarto, o primeiro já está quase balangando, ele vai lá, dá uma giradinha. Eu digo: Senhor, tenha misericórdia, não põe mais prato nenhum não, que eu não aguento. Mas é interessante porque Deus olha para mim, e talvez Ele faça o mesmo com você, Ele diz assim: cabe mais um pratinho aí. Eu digo: Senhor, eu não quero. E Ele diz: cabe mais um pratinho aí. E sabe, quando a gente começa a girar os pratinhos, a gente vê a graça de Deus acontecendo. E sabe por que às vezes Deus coloca tantos pratos? Eu tenho aprendido isso na minha vida, talvez sirva para você. É para você saber que não dá para fazer a obra de Deus na tua força, só no poder do Espírito Santo. Porque se você fizer na tua força, vai cair todos os pratos. Mas no poder do Espírito Santo, os anjos do Senhor, a graça de Deus, os milagres do Senhor, e até aqueles que Ele levanta para nos ajudar, chegam perto para a gente fazer essa obra. Por isso, as oportunidades estão diante de nós. E o problema não está em obter portas abertas. Presta atenção, as portas já estão abertas. O problema é em estar disponível para se colocar nas portas abertas. Por isso o céu grita e o mundo grita: desperta, Débora, desperta, desperta. Miguel Zuga, missionário, foi da nossa junta, quando leu o texto de Ezequiel, que dizia que Deus procurava alguém que se colocasse nas brechas do muro da sua nação, e que ele não havia encontrado, escreveu na sua Bíblia a data e a frase: o Senhor encontrou um, eu me colocarei nesta brecha. E você? A última coisa, prometo. Juízes 5:7. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. E levantou-se uma mãe em Israel. Outra característica dessa mulher que a fazia tão singular é que ela era capaz de ver as coisas com os olhos da fé. Capítulo 5, verso 7, na versão da NVI, nos diz que o povo de Israel já havia desistido. Eles não conseguiam ver solução, não conseguiam ver esperança,
Por isso Baraque não quis ir sozinho e pedir a Débora que o acompanhasse até o lugar da batalha. Mas essa era uma mulher que, por causa da sua intimidade com Deus, cria no impossível, via o que os outros não conseguiam ver, buscava aquilo que parecia ser o contraditório a toda esperança. Ela via a vitória de Deus, mesmo quando o inimigo possuía 900 carros de ferro. Os carros de ferro naquele tempo eram os tanques de guerra. Enquanto que Israel não tinha tecnologia do ferro. Você está entendendo? Eles não tinham armas de ferro. E o inimigo tinha 900 carros de ferro. Ela vê a vitória sobre um exército treinado, equipado, dirigido por um comandante capaz e temido, mais que o próprio rei. Cícera era o grande obstáculo, e não Jabim, que era o rei daquele tempo. Como nós precisamos de pessoas assim, que vejam o impossível e não se intimidem pelos gigantes, pelos carros de ferro, ou outra coisa qualquer, porque não olham para o tamanho dos gigantes, mas olham para o tamanho do seu Deus. Essas pessoas são singulares e fazem diferença. E aí Deus manda uma chuva na época da seca, e isso foi suficiente para que os carros de ferro atolem e o exército invencível seja derrotado. Só Deus faz isso. E aí eu perguntei para sua família, dona Elga, e aí? Eles disseram assim: essa aqui é uma mulher de fé. E eles lembraram quando a senhora deixou o Rio Grande do Sul, porque tinha um chamado de Deus para morar sozinha aqui, para fazer o seu curso no ITC. É ITC, não era? É isso mesmo, né? O Instituto Teológico, é isso mesmo, né? Antigo Iber, antes do Iber, é isso aí. Depois falaram que a senhora foi uma mulher de fé, quando o papai e a mamãe entenderam que o Senhor mandava sair de Vitória, que na época era uma grande igreja já, e tinha comprado uma grande propriedade, ia construir um grande templo que está lá hoje, para vir para Niterói. E eu vou falar baixinho para vocês não ouvirem. Niterói não chamava atenção, Vitória chamava atenção. Humanamente falando, Vitória é a melhor pedida. Estou falando sério. Só por fé. Que a senhora foi uma mulher de fé quando se envolveu até o último fio de cabelo com o trabalho feminino do Brasil Batista, colocando uma visão evangelística, missionária em tudo isso. São pessoas cheias de fé que nos inspiram, queridos, que são capazes de ver o imponderável de Deus e crer que Ele vai fazer. Colega pastor já falecido, amigo meu, estava começando um projeto de uma igreja, um homem de Deus, um homem que Deus abençoou muito, que deu uma visão grande, uma visão de fé, e ele estava numa propriedade alugada, pequena, e ainda os projetos pequenos, mas ele sonhava com uma grande igreja, com um projeto muito grande de Deus naquela cidade. E numa reunião de oração, eles estavam ali buscando, dizendo: Senhor, nós precisamos comprar um terreno, nós precisamos ter um lugar, nós precisamos fazer uma obra, nós queremos construir um lugar grande, nós queremos fazer um impacto nessa cidade. E quem ouvisse aquela oração e dizia: esse cara é maluco, estava lá a equipe dele orando, e tinha um moço no meio da equipe, um moço que ele tinha pego na rua, daqueles que estavam jogados na rua, dependente de drogas, que Deus salvou, que Deus transformou, e que agora trabalhava na igreja na limpeza,
ajudando a igreja na limpeza. Ele estava lá na reunião de oração e ouvindo tudo isso. E aí o menino chega para ele e diz assim: pastor, eu acho que meu pai pode ajudar o senhor a ter esse terreno. Ninguém acreditou que o faxineiro pudesse arrumar um terreno. Falei assim: será que o senhor me manda para São Paulo para eu falar com meu pai, que faz tempo que ele não sabe nem que eu estou vivo, nem que eu estou morto? E aí então o pastor levanta o dinheirinho, manda o menino para São Paulo para encontrar o seu pai. De repente ele recebe um telefonema do pai do faxineiro. Disse: pastor, o senhor pode vir aqui conversar comigo aqui em São Paulo? Eu falei: posso, então vem aqui no meu escritório. E ele vai lá e se assusta, é uma grande empresa, um negócio imenso. E ele disse assim: eu não sou crente não, mas eu vi o que Deus fez na vida do meu filho estava perdido. Meu filho não tinha esperança, não sabia se ele estava vivo ou morto. Ele chegou aqui diferente, arrumado, bonito, cheiroso, com ideias, com sonhos, com coisas que eu nunca vi do meu filho. Isso é uma obra de Deus, não tenho dúvida. E ele me disse: o senhor está precisando de um terreno. Eu falei: é verdade, estou precisando, eu quero construir um templo. Eu tenho 30 mil metros quadrados na sua cidade, serve para o senhor fazer a sua igreja? E lá hoje existe uma igreja. Por que eu estou contando essa história? Não é pelo faxineiro, nem pelo pai, nem por nada. É porque tinha um homem ali que quando orava enxergava o impossível. Porque os meios que Deus vai usar para o impossível só Ele sabe. E Deus quer levantar nessa geração homens e mulheres cheios do Espírito Santo que enxerguem o impossível. E que ouçam o desafio: desperta, Débora, desperta, 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 do céu e da terra, porque as portas estão abertas, e porque há um Deus Todo-Poderoso que é capaz de destruir os carros de ferro e os gigantes. E sabe, ser uma pessoa de fé não é a gente imaginar como as coisas vão acontecer. É só crer que o Deus dos impossíveis está nos conduzindo na direção da vitória. Como Ele vai fazer? Problema de Deus. Irmã Elga, eu me inspirei ouvindo os testemunhos dos seus filhos, porque a senhora é uma mulher singular. No seu tempo, Deus a despertou junto com outras mulheres do seu tempo, mas hoje nós temos a senhora aqui, e nós agradecemos a Deus, porque a senhora ouviu o chamado e a voz do Espírito, e hoje nós viemos aqui para dizer: queremos aprender a ouvir o chamado e a voz do Espírito Santo. Eu queria terminar esse culto com você, para dar a oportunidade de descer essa poltrona, colocar aqui. E se você quiser dar um abraço, dizer uma palavra de incentivo, contar um testemunho breve, que tem muita gente, né, no pé do ouvido da dona Elga, isso vai ser uma festa de louvor e gratidão a Deus. Mas eu queria orar com você, né, agora. Por quê? Porque as pessoas que Deus coloca em nosso meio e que nos inspiram, elas são um chamado do Espírito, dizendo: eu também posso fazer de você alguém que inspire pessoas. E eu quero ser alguém que Deus possa usar para inspirar. E você? Agora dá trabalho. Quando a gente olha daqui para trás, é fácil. Quando a gente está vivendo o dia a dia, é um desafio. Mas é uma bênção. É uma bênção. É uma bênção. Então hoje eu queria orar dizendo para Jesus: eu, Pascoal,
Quero me colocar nessa brecha. Eu estou ouvindo a voz do Espírito para mim. Desperta, desperta, desperta. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Não sei. Minha família não vive muito, não. Se eu for pela média da minha família, eu estou lascado. Os homens da minha família morrem cedo. É sério. Mas enquanto eu tiver um sopro de vida, eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor. E você? E você?